O presbítero da sua igreja, ele é apto para ensinar? Será que ele pode exercer realmente a função de presbítero? O que a Bíblia diz sobre isso? Se nós lermos em 1 Timóteo capítulo 3, nós vamos ver as características de um presbítero, de um bispo, de um ancião. Essas três palavras, essas três nomenclaturas, esses três títulos se referem à mesma pessoa. Bispo, ancião e presbítero se refere à mesma função. Quais são as características de um presbítero? Primeiro, por que chama bispo ou ancião? A palavra ancião, ela se remete a homem mais velho. Isso não quer dizer que o bispo ou o presbítero, ele não necessariamente não possa ser jovem, de forma alguma. Porque o que Paulo ele fala aqui a Timóteo é que o presbítero não seja neófito. Está lá no versículo de número 6 do capítulo 3 de 1 Timóteo. Neófito, novo convertido, pessoa sem conhecimento teológico, pessoa sem um conhecimento escriturístico, essa não pode realmente ser o presbítero. Quando fala de ancião, pessoa mais velha, é no sentido de pessoa vivida, uma pessoa sábia, uma pessoa que é respeitada, porque a figura do ancião, ela aponta para isso, uma pessoa respeitada no meio em que o ancião ele convive, né? Não somente respeitado por aqueles que estão ali dentro da comunidade, mas também respeitados pelos de fora. Até mesmo a própria escritura, no versículo 7, né, fala sobre isso. É necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Então, ancião, presbítero, bispo, ele significa que tem que ser uma pessoa que, no mínimo, tem que ser respeitado, tem que se dar ao respeito, né? E tem que ter o respeito daqueles que o conhecem. Bom, como eu comecei o vídeo perguntando se o presbítero da sua igreja ele é apto para ensinar, porque aptidão para o ensino é uma das características que o presbítero, bispo, ancião, ele tem que ter. E não somente isso, ele tem que ser temperante, sóbrio, modesto, não dado ao vinho, não violento, né? Inimigo de contendas, e não avarento. Agora, será que é uma realidade nos nossos dias o presbítero, os presbíteros que nós temos, que existe dentro das igrejas, eles são aptos para o ensino? Bom, eu, pelo pouco que convivi, pelos presbíteros que eu conheci, eu posso dizer que a aptidão para o ensino é algo que eles não têm. Por quê? Primeiramente, o presbítero, ele, apesar de ser, biblicamente, estar ao mesmo pé de igualdade do pastor, hoje, algumas igrejas, elas valorizam mais o pastor do que o presbítero. Algumas igrejas pagam salário para o pastor e não para o presbítero. Ora, o pastor, ele tem todo o tempo do mundo para estudar, fazer faculdade, uma pós-graduação ou qualquer coisa do tipo. O presbítero não. O presbítero, ele tem que cuidar da casa, cuidar da esposa, cuidar dos filhos, cuidar da sua profissão, né? Cuidar de si mesmo, ainda tem uma comunidade para cuidar. Enquanto o pastor, ele recebe para ficar sossegado. Alguns trabalham no sentido de faz visita, né, vai em hospitais e etc. Outros não, ficam dentro do gabinete, digitando no computador e no WhatsApp. Mas alguns realmente trabalham sim. Então o presbítero ele não tem tempo para se dedicar ao ensino da palavra, para adquirir aptidão para ensinar. Essa aptidão, ela não cai do céu. Ela, Senhor, me dá aptidão e no outro dia você está fera já para ensinar. Não é isso. Então, começando por esse ponto, já vemos uma dificuldade que os presbíteros têm
porque não são reconhecidos como a igreja reconhece o pastor e pagam salário para o pastor, né? O pastor hoje não é dom, como era antes. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre os pastores. Pastor é profissão, tanto é que tem salário, tem férias, tem folga. Pastor é empregado da igreja, tem que fazer aquilo que a igreja manda, porque a igreja está pagando. Se não fizer o que a igreja manda, não recebe salário, tá? Enfim, agora, já que os presbíteros não têm tempo para fazer uma faculdade, um curso básico, como é então que eles podem adquirir essa aptidão para o ensino? Bom, vou dar a minha opinião sobre isso. Quem é responsável pela educação teológica da igreja, da comunidade? É o líder da comunidade. Então, primeiramente, para você saber o nível teológico que os seus presbíteros, eu estou falando agora para pastores que me ouvem, porque eu sei que tem alguns que me mandam mensagem, para você saber o nível teológico dos presbíteros da sua congregação, monte uma prova com 50 questões. 7 questões de cada, ou 6 questões de cada matéria. 6 de cristologia, pneumatologia, hamartiologia, soteriologia, escatologia, eclesiologia, história da igreja, patrística, enfim, monte uma questão, só que avise antes, tá? Porque senão a sua frustração vai ser muito maior. Avise com um mês de antecedência, aplique essa prova e pelo resultado você vai ver aonde que está a carência dos seus presbíteros. E não só dos presbíteros, tá? Dos diáconos também. E após isso, monte uma grade curricular e uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou enfim, dê aulas de teologia na igreja para a liderança da igreja, para os presbíteros e para os diáconos. Se houver cooperador, também para os cooperadores. Dê aula. Para quê? Para que todos falem a mesma língua. Eu já vi acontecendo aqui, um presbítero que na escola dominical pregou e ensinou que podia beber, que o crente podia ir na cerimônia de formatura, né? Aí uma pessoa não concordou, comentou com os pais comentaram com o pastor, e no domingo à noite o pastor pegou e desceu o sarrafo na hora do culto, falando que é um absurdo, isso e aquilo, que crente não vai em formatura, em cerimônia de formatura, crente não bebe, e eu só via o presbítero se arrumando na cadeira, né? Então, para evitar essa dissonância, é necessário que todos falem a mesma língua. E para isso acontecer, o ensino tem que partir do líder da comunidade. Então o pastor vai lá, coloca os presbíteros sentados e por um ano, no mínimo, ensine para eles. Só que isso já é um absurdo, na minha opinião. Por quê? Para a pessoa ser um presbítero, ela já deveria ter um curso teológico. Só que, infelizmente, a igreja não cobra isso. Né? Não cobra esse apto para ensinar, então o que? Ensinar o que as escrituras dizem, o que os textos das escrituras nos mostram. Então, para a pessoa ser um presbítero, ela já tem que ser apta para o ensino. Só que não acontece. Então, já que já não é assim, vamos tentar consertar esse erro, né? Ensinando os presbíteros. Então, é o pastor que tem que ensinar. Se os presbíteros da sua igreja têm a capacidade, ou a igreja, né? A igreja que deve pagar o ensino. A igreja tem capacidade de fornecer, né, um curso teológico para os presbíteros, melhor ainda. Porém, se não tem, cabe ao pastor. Eu ainda acho melhor o pastor, porque na faculdade você vai ter pastores batistas, presbiterianos, padre, ateu, ou enfim. E cada um fala uma coisa. Chega na igreja, aquela bagunça. Então, o pastor tem que sentar e ensinar os presbíteros. Porque até hoje, eu vi um presbítero apto para ensinar. E não era da minha congregação. Né? Tanto é que ele ensinou sobre Salmos. Acho que foi esse ano, se eu não me engano. Sobre Salmos. E até uma pessoa falou, poxa, por que os nossos presbíteros não poderiam ser aptos para ensinar, assim como esse presbítero é? Não sei porquê, não tenho resposta. Mas eu só sei que nós devemos cobrar
que o presbítero tem que ser apto. Isso é um ponto, tá? Tem vários pontos aqui que no decorrer dos dias eu vou estar tratando com vocês. Mas, se você vê um presbítero que não é apto para o ensino, confronte ele. Ele não é autoridade. Presbítero não é autoridade, tá? Ele não é autoridade. Pastor não é autoridade. Presbítero não é autoridade. Apesar de ser o líder no sentido que ele é o responsável pela educação teológica. Só que ele não manda na sua vida, tá? Quando eu vou falar semana que vem sobre as características dos pastores ou do pastor bíblico, eu vou estar fazendo um vídeo sobre o que o pastor deveria fazer. No segundo vídeo, como é que ele está fazendo. E o terceiro vídeo vai ser um vídeo especial e eu vou mostrar para vocês aí a realidade nua e crua. Mas, fechando esse vídeo, o presbítero tem que ser apto para ensinar. E quem é o responsável pela educação teológica da igreja é o líder da igreja. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.